Eu me chamo Gregório e vamos iniciar o curso de Introdução à Inteligência Artificial. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e faço mestrado no curso de Bioinformática aqui na Universidade Federal do Paraná. Nesse curso a gente vai visualizar os conceitos iniciais de inteligência artificial, tentar responder o que é inteligência artificial, alguns conceitos básicos para a gente ter em mente quando a gente quer trabalhar com esse tipo de tecnologia e também alguns tipos de aprendizado. Então, primeiramente, inteligência artificial, o que a gente pensa, quando a gente vai tentar definir inteligência artificial, quando a gente ouve esse termo pela primeira vez? A gente pensa numa inteligência artificial que vem dos filmes. A gente pode pensar em alguma coisa como a Skynet, uma inteligência artificial total que é onipresente, sabe tudo o que está acontecendo. Mas a inteligência artificial está bem mais próxima da gente, da nossa vivência, do que a gente imagina. A gente pode pensar numa utilização mais próxima dela quando a gente visualiza o nosso filtro de spam. Nosso filtro de spam, ele utiliza inteligência artificial, ele pode utilizar a inteligência artificial, a gente vai descobrir como pensar num filtro de spam e por que é importante a gente pensar em inteligência artificial para ele, mas é um uso que está próximo da gente, da nossa realidade, que a gente não precisa mais. Toda vez que a gente entra no e-mail, detectar o que é spam ou não. O programa, o algoritmo do provedor de e-mail já faz isso para a gente. Então, indo para essa parte do filtro de spam, se a gente fosse pensar em criar um filtro de spam sem inteligência artificial, do zero, como que a gente ia pensar ele? É um filtro de spam. Qual que é o nosso problema? A gente precisa identificar o que é uma mensagem válida e o que não é, o que é uma mensagem que a gente não quer receber. Então, o que a gente pode fazer? Pensa que a gente vai receber dessa mensagem, a gente vai receber essa mensagem e a gente pode fazer alguns testes, O e-mail vai vir para a gente e a gente vai visualizar se ele tem, por acaso, muitos remetentes. Se ele tem muitos remetentes, se um e-mail foi enviado para 5.000 pessoas, pode ser uma tentativa de enganar essas 5.000 pessoas. Então, e-mails com muitos remetentes, a gente pode colocar uma regra no nosso programa que a gente vai construir de que todos os e-mails com vários remetentes eles vão ser classificados como spam. Então, eu recebi um e-mail no meu servidor, na minha máquina, e tem 1.000 remetentes, tudo bem, ele é um spam. Essa é uma regra que a gente pode colocar no programa, programando como se fosse da maneira clássica, da maneira principal que a gente está pensando. E aí depois, sem inteligência artificial nesse momento. Aí depois, outra coisa que a gente pode ter são frases. Frases como frases-chave dentro do nosso assunto, ou dentro também até do nosso e-mail, dependendo dos metadados, aí é uma coisa mais diferente que a gente recebe dos e-mails, mas vamos dizer no assunto. A gente pode ver o assunto, pode ler aquele assunto e saber, e tentar imaginar o que é. Se tiver uma frase como fotos daquela viagem, é uma frase que pode dar um e-mail que pode estar tentando fazer com que a gente clique ou receba alguma coisa que seja nociva para a gente, para o nosso computador, tenta roubar nossos dados, algo desse tipo. Outra frase que a gente pode colocar é príncipe nigeriano, que pode ser uma maneira de tentar roubar os nossos dados mesmo, um assunto com o príncipe nigeriano pede ajuda. Então são essas frases, essas regras. No caso aqui o príncipe é de Zabumba, Zamunda, no caso. E são esses atributos que o e-mail pode ter para a gente verificar se ele é spam ou não é spam. Então como que a gente vai programar isso, A gente tem essas regras e a gente pode fazer um fluxograma dessa maneira. A gente pode ter um fluxograma onde a gente analisa o problema dos e-mails de spam, são os e-mails que são e-mails indesejados. A gente escreve as regras para ele,
vários remetentes, príncipe nigeriano, fotos daquela viagem, coisas desse tipo, né? E coloca ele para rodar. A gente utiliza esse programa. Nesse tempo, a gente vai fazendo uma avaliação. Se os e-mails que a gente está, os e-mails de spam que a gente está recebendo, a gente está conseguindo classificar ele bem ou não. Se a gente está conseguindo classificar eles bem, a gente continua utilizando a nossa regra. A gente continua utilizando essa regra que a gente já tinha feito. Se não, a gente precisa analisar os erros, analisar o problema e reescrever as regras. Só que o que acontece, né? No caso específico também, no caso para os e-mails de spam. Quando eles param de funcionar, eles param de trazer, né, as pessoas que eles estavam tentando enganar, as pessoas que eles estavam tentando enganar, ou algo do tipo, eles mudam. A nacionalidade do príncipe muda, não são mais fotos daquela viagem, são fotos de alguma outra coisa, são o Banco do Brasil que está querendo conversar com você. Então, ele tem esses e-mails mudam muito. Então, o que a gente vai ter que fazer? Toda semana a gente vai ter que entrar no nosso programa, a gente vai perceber que a utilização dele estava ruim, a gente vai estar recebendo muito, ia estar não classificando, não visualizando os e-mails como spam muitas vezes. A gente vai ter que analisar os erros, ver onde que a gente errou, voltar para o problema, né? E reescrever essas regras. Aí eu vou ter que colocar lá, não, príncipe nigeriano, príncipe austríaco, príncipe australiano e todos os bancos do mundo, para a gente escrever essas regras para tentar pegar todos os e-mails de spam. Isso é muito custoso e ele vai ficando obsoleto muito rápido. Né? O que a gente pode fazer para resolver esse problema é a utilização de inteligência artificial. Então, como que a gente vai fazer isso? Onde que a gente vai colocar essa inteligência artificial? Então aqui tem um fluxograma, a gente tem dois. Primeiramente a gente vai ver vou explicar esse primeiro, que é a adaptação daquele outro lá que a gente viu. Então, a gente vai analisar o problema, né? E em vez de eu escrever todas as regras para aquele programa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados de e-mails que eu sei que são spam e que não são spam. É bom a gente ter essa separação. Eu tenho que saber os dois, eu tenho que saber o que é e eu tenho que saber o que não é também. Eu tenho que ter esses dois dados. E eu vou fazer o quê? Eu vou treinar um algoritmo para escrever essas regras para mim. Então, eu uso os dados que eu coletei. Né? Eu tenho uma lista, tenho vários e-mails. Treino esse algoritmo e aí eu coloco para avaliar o programa e a utilização dele. Então eu faço o modelo, acho que está certo e coloco para utilizar. E ele também vai ficando obsoleto, porque eu só treinei os dados uma vez. Treinei a primeira vez e eles ficaram dessa maneira, né? E aí também a gente entra naquela mudança, né, dos e-mails spam. Quando eles começam a não ser mais efetivos, eles mudam a estratégia. E aí a inteligência artificial pode ser utilizada também, né? Aqui está sendo utilizada, mas eu ainda teria a necessidade de voltar a arrumar esses dados aqui, colocar com os novos tipos de e-mail e treinar o algoritmo novamente para poder rodar o programa e ele ser efetivo de novo, nesse segundo fluxograma. A gente tem a parte automatizada desse programa. Então eu treino o algoritmo, avalio a solução. Se foi um sim, né, se ela é boa, a gente utiliza ela. E pela utilização nesse caso aqui, pela utilização da ferramenta de e-mail, pela classificação dos usuários, nesse caso aqui, o usuário classifica aquele e-mail novo do príncipe australiano como spam, eu consigo colocar ele nos meus dados, eu coloco ele automaticamente na minha base de dados e treino essa base de novo. Então, eu automatizo o treinamento, né, do algoritmo que vai detectar se é ou não é spam. Isso através, né,
da utilização do programa pelas pessoas. Então, as pessoas estão me dizendo o que é o que não é spam, e eu coloco aqui na base de dados e treino um algoritmo novamente para ele saber como fazer essa classificação. Né? Então, a gente tem inteligência artificial como uma área do conhecimento, né? Uma área do conhecimento que busca, né, obter o equivalente computacional da inteligência humana, que é, né, o equivalente ao que a gente tem, né, através dos computadores. Então ela engloba várias áreas diferentes, fala, texto, várias coisas, né? E para a gente, né, a gente tem aqui, né, que a gente vai conseguir visualizar é o aprendizado máquina, que é uma tradução do termo machine learning, né, do inglês, e é uma área do conhecimento dentro da inteligência artificial voltada para o desenvolvimento de tecnologias que possam aprender por si próprias. Então, a inteligência artificial engloba o machine learning, né? O aprendizado máquina, que é o que a gente utiliza. E aí, essa área, né, pode ser definida também como um estudo, né, a área de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem programados explicitamente. Né, como a gente viu aqui, nesse slide anterior, aqui eu não preciso programar explicitamente, dizer o que é que se tem príncipe nigeriano ou austríaco ou australiano no assunto do e-mail, ele vai ser um spam. Eu mostro todos os dados do e-mail e o programa aprende que a maioria dos e-mails, né, a grande maioria ou a sua totalidade dos e-mails que tem príncipe nigeriano no assunto do e-mail acabam sendo classificados como spam. Então ele diz, não, é assim. Então eu não programei explicitamente, eu utilizei, né, os dados, as informações daquele e-mail, né, para escrever as regras que a gente vai usar para classificar. Então é mais ou menos isso, assim, a inteligência artificial. É para isso que a gente vai utilizar. Mas antes, né, da gente entrar em como programar ou como vai ser, o que é o que não é, a parte, né, mais densa, né, mais próxima, a gente tem que partir do princípio, a gente tem que dar um passo atrás e pensar em como que a gente vai fazer isso. A gente precisa pensar nos nossos dados. Os nossos dados, eles são, né, a parte mais importante de qualquer projeto, né, de qualquer solução que a gente possa pensar, né, para a inteligência artificial. Então a gente precisa saber qual é a estrutura dos nossos dados e saber a qualidade desses dados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles e que eles são muito importantes mesmo para a gente trabalhar com essa tecnologia, né, com essa técnica. Então aqui os dados, né, como que eles são representados para a gente? Primeiramente, como a gente entende os dados mais facilmente? Por meio de uma tabela. Uma tabela de dados. Né? E aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente tem o ID de cada uma das entradas. Né, que pode ser um banco de dados, pode ser coisa, depende, né, do que você está mais familiarizado, mas aqui é uma tabela. E a gente tem o nome, a idade e a nacionalidade da pessoa. Então a gente tem uns dados bem simples. E o nome, a idade e a nacionalidade são atributos dessa informação, desse dado. Né? Então, quando a gente fala em atributo, a gente vai ver atributos ou features, né, que a gente pode utilizar em inglês, que a tradução é essa, né, de features para atributos. As features são essas características que o meu dado tem. Então, no caso Maria, o ID2 aqui, as features dela são o nome, no caso Maria, a segunda linha, né, dessa tabela, os atributos Maria, o atributo de idade, que é 36, e o atributo nacionalidade, que é brasileira. E aí, quando a gente trabalha com banco de dados, né, quando a gente
pensa nisso, a gente tem aquela tabela, só que eu preciso pensar nela para que o meu estudo seja pertinente, né? Então eu preciso pensar na confiabilidade desses dados. Se eles são, se eles são bons, se eles são robustos, se eles são verdadeiros, se eles representam a realidade. Então eu posso ter uma tabela feita por alguma, vamos dizer, se for uma tabela, se os dados foram gerados por uma máquina defeituosa, esses dados não vão estar confiáveis. Se não foi feito por uma pessoa que tem alguma tendência, esses dados não vão ser confiáveis. E aqui, né, para a gente pensar para a parte biológica, a gente tem, né, dos exemplos, né, do NCBI e do EMBL, que são, né, duas entidades que mantêm dados, né, que podem ser confiáveis, que a gente pode confiar neles, né? Então a gente tem vários bancos de dados dentro do NCBI, do EMBL, né? Essa acho que é uma matéria, é um assunto à parte, quais são as informações que a gente tem dentro dessas instituições, mas a, a, a ideia de que o que tem lá é confiável, né? Tem que ficar. Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar se esses dados são confiáveis, né? E outra coisa, né, que a gente precisa saber depois que a gente pegou aqueles dados, saber como os nossos dados estão estruturados, né, como que eles estão naquela tabela, naquele conjunto, é importante. Aqui a gente podia ter, por exemplo, a idade de algumas pessoas representada por meses. E aí quando a gente fosse fazer a nossa nosso treinamento, não colocar no nosso modelo, isso não seria representativo da realidade, né? A gente já está comparando meses com anos, a escala estaria diferente. Outra coisa que que pode ocorrer é a falta de dados, né, dentro da nossa tabela. Então a gente tem um dado que está faltando algum atributo nele. Quer dizer, a gente tem a Maria lá no caso que não tinha a idade dela ou não tinha a nacionalidade, por exemplo. Então a gente precisa ou excluir esse dado, a Maria não vai participar do meu conjunto de dados, do meu dado de treinamento, né? Ou se a gente tem um atributo dentro da tabela, uma coluna no caso, vamos dizer assim, que tenha muitos dados faltantes, a gente pode até tirar ele inteiro, essa coluna inteira da nossa, da nossa análise. Então, não vou utilizar a idade porque eu só tenho duas pessoas com idade. Então, isso aqui eu não vou conseguir ter não vai conseguir representar o que é real, né? A realidade daquele problema ou daquela solução e dar a resposta correta para aquela solução que a gente quer, para a solução que a gente quer. Né? Então, vai ser um problema que a gente tem que entrar mesmo nos nossos dados. Né? Os dados são muito importantes para a gente, são a base, né, de todas as análises que a gente vai fazer, então a gente tem que entender eles e ter bem ciente assim, do que eles representam, de como eles estão representando aquilo e assim por diante. Né? Outros conceitos chaves sobre dados ainda que a gente precisa ter é que um conjunto de dados, né? Um conjunto de dados são todas as informações que a gente tem sobre aquilo. E aí no caso da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, se a gente for usar o treinamento, né? A gente tem dados de treinamento. Então a gente usa 2/3 do nosso conjunto de dados, mais ou menos, mas em tese a gente usa uma parte só do conjunto de dados que a gente tem, do todo, para realizar o treinamento. E reserva o restante para utilizar como validação. Então, eu criei o meu modelo, treinei com os dados, com aquela parte dos dados, e validei com o restante, porque eles fazem parte do mesmo conjunto, vamos dizer, eles representam a mesma coisa, mas eu só treinei com uma parte e validei com o restante. Né? Então a gente vai ter o conjunto de dados que vai ser o todo, os dados de treinamento, que são esses 2/3 do conjunto de dados, mais ou menos, e os dados de validação, que é a parte do conjunto que a gente não utilizou no treino. Então o nosso modelo, vamos dizer assim, ele não vai ter entrado em contato com um dado que ele já conhece. Ele não vai tentar
né, no caso da validação, né, a gente vai querer saber se ele funciona mesmo, se é válido aquilo que a gente treinou, mas eu não vou poder treinar com um dado que ele já conhece, alguma coisa que ele já conhece. Né? Ele já recebeu aquele e-mail do príncipe nigeriano e ele já disse sim, ó, esse e-mail aqui é um spam. Se ele entrar em contato com ele de novo, da mesma maneira que entrou da primeira vez, claro que ele vai colocar como spam. Não vai traduzir a realidade, ele vai dizer que ele já conhece aquilo. Então é mais fácil dele classificar como da maneira correta. Então por isso que a gente separa o conjunto de dados para a gente ter, né, essa parte da validação bem, de poder validar o que a gente treinou. E aí vamos para os tipos de aprendizado. A gente vai apresentar eu vou apresentar 3 tipos de aprendizado, assim, os conceitos, né, principais deles para a gente ter. E o primeiro tipo, os 3 tipos que a gente vai apresentar é o aprendizado supervisionado. Né? Se a gente já tem os nossos dados sanitizados, a gente já sabe quais são os dados que a gente vai utilizar, que a gente já conhece eles, né? A gente vai vai poder usar, né, ou o aprendizado supervisionado nesses dados, ou o aprendizado não supervisionado, dependendo do tipo de dado que a gente tem. E a gente ainda tem o aprendizado por reforço, que ele é um pouquinho diferente, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, nos tipos de aprendizado, né, se a gente tem aqueles dados, vamos pensar como se fosse a nossa questão, nosso problema do spam. Se a gente, né, para os dados, para um aprendizado supervisionado, o problema do spam funciona. Porque assim, no treinamento supervisionado, eu preciso ter dados que já estão classificados para treinar o meu modelo. Então eu tenho que ter uma tabela, por exemplo, com a quantidade de remetentes, vamos dizer assim, vamos ser bem simplista, né? O assunto do e-mail e se ele é spam ou se ele não é spam. Então eu tenho que ter essa classificação prévia. Eu tenho que ter uma pessoa que foi lá, alguém, né? Uma supervisão daqueles dados e me disse, ó, isso aqui é spam, isso aqui não é spam. E aí, a partir disso, quando vier um dado novo, um e-mail novo, o modelo que eu criei, que utilizou o aprendizado supervisionado, vai conseguir classificar esse e-mail novo. Vai colocar ou é spam ou não é spam. Então, esse tipo de aprendizado pode ser utilizado também para regressão linear, né? No caso de variáveis que são numéricas, né? Sim e não, no caso do preço de um carro também. Mas a ideia é aqui que eu sei, nos meus dados, eu sei a classificação deles. Eu sei em qual grupo eles estão. Quando eu não sei, quando eu não tenho essa classificação, quando eu não sei exatamente como os meus dados estão divididos, eu utilizo o aprendizado não supervisionado. Então eu não sei qual é a classe dos meus dados. A gente tem esses grupos aqui, vamos dizer, de pessoas, e eles estão separados assim, mas eu não sei que classe que eles são, ou qual a classe deles, né? Eu não tenho um rótulo para colocar neles, um número para colocar neles exatamente, eu não sei. Então, o que vai acontecer? Ele vai agrupar, ele vai tentar juntar esses dados através dos atributos deles. Aqui a gente pode pensar em idade das pessoas, grupos étnicos, coisas desse tipo. Então, ele vai tentar unir esses grupos através dos atributos que esses dados têm, dos atributos que eles possuem. E aí ele vai tentar criar essas linhas aqui, né? Se um atributo que quando a gente pensa em inteligência artificial, né, no aprendizado máquina, ele usa várias, a gente usa duas, a gente consegue visualizar duas, no plano cartesiano aqui 2D, mas ele faz várias dimensões, né? Mas a gente pode
pensar nesses dois atributos aqui e pode pensar que esses grupos aqui têm uma relação maior, né? Mas eles não têm uma classificação específica, né, para eles. Eles não são spam ou não spam. Eles são parecidos, mas eu não sei qual que é a classificação deles ainda. Então a gente teria que fazer um estudo, né, aprofundado para isso, para visualizar essa parte, no caso. Mas o não supervisionado, né, o aprendizado não supervisionado, a gente tenta encontrar o quão parecidos são os nossos dados, né, através dos atributos deles. E o aprendizado por reforço é um pouco diferente. Ele não utiliza um banco de dados para aprender explicitamente. O que a gente faz? A gente cria um agente, como se fosse um robozinho mesmo, em tese aqui, né, igual está no desenho. A gente cria um robô e ele consegue visualizar e interagir através das regras que a gente coloca com o ambiente. Vamos dizer assim que a gente colocou uma regra do fogo, o balde para pegar água, vamos dizer assim. Então, ele tem a regra, a nossa ideia é que ele aprenda a pegar o balde, pegar água e apagar o fogo. O que ele vai fazer? O nosso agente ele tem que poder observar o ambiente, escolher uma ação que ele pode fazer, ele pode vir aqui para o fogo, vir aqui para o balde. Ele vai tentar realizar essa ação aleatoriamente. Primeira vez ele vai, aqui no caso ele foi para o fogo. E aí ele vai receber uma recompensa, uma punição por aquela ação que ele fez. Como ele foi para o fogo, ele tomou uma punição de menos 50 pontos. No caso, o que a gente informou para o robô, para o agente, é que ele precisa ter o maior número de pontos possível. Então, se ele for a primeira vez, se ele for, como ele foi para o fogo, ele perdeu pontos. Né? Então, foi uma parte ruim. Ele vai aprender esse passo, ele vai colocar no algoritmo dele que quando ele vai para o fogo da primeira vez ele perde 50 pontos. E aí ele vai repetir e tentar escolher talvez uma outra ação. Então ele vai tentar vir para o balde dessa vez. E aí ele vai ganhar 10 pontos, no caso. Então ele vai pensar, ok, a primeira ação agora, a que vale mais, é ir para o balde, porque eu ganho mais pontos no começo. E aí ele vai fazendo, ele vai repetindo isso, tentativa e erro, até ele conseguir encontrar um resultado otimizado. Tentar encontrar o melhor resultado para aquele dilema que ele está enfrentando ali dentro daquele ambiente, né? E dentro daquelas regras que a gente colocou. Então esse é esse tipo de aprendizado que é utilizado para aprender para aquelas inteligências artificiais ganharem dos jogadores de xadrez, ganharem daqueles jogadores de Go, que aquelas pecinhas, né? Através desse aprendizado por reforço. Então, a AlphaGo, a inteligência artificial da Google que ganhou do melhor jogador de Go do mundo, ela jogou milhões e milhões de partidas contra ela, outras pessoas, contra outro e contra pessoas também. Visualizou essas partidas e entendeu e jogou e perdeu várias e conforme ela ia jogando, ela ia indo melhor, tentando encontrar o melhor resultado para ela. E foi assim que ela aprendeu a jogar e derrotar o melhor jogador de Go do mundo. Então, essa aqui é só a parte inicial mesmo, né, do curso, para a gente ter alguns conceitos e a gente conseguir seguir os conceitos iniciais. E as referências, né, para fazer essa apresentação foi esse livro do Aurélien Geron, que é Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras e TensorFlow, Concepts, Tools, Techniques to Build an Intelligent System. Então, é um livro muito bom, ele dá essa parte inicial também, aprofunda um pouco mais, e ele tem
muito script, muita parte prática, né, para a gente ir caminhando junto com os conceitos que ele vai apresentando. Eu recomendo muito esse livro e é isso aí. Até a próxima.